A situação também não está fácil para o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que publicou em rede social que vai ser preso na próxima terça-feira e, com isso, convocou protestos de apoiadores. O republicano disse que a notícia da prisão iminente teria vazado do escritório do promotor do estado de Nova York, Alvin Bragg, a quem chamou de corrupto e altamente politizado. Trump está sendo investigado por uma acusação de suborno pago a uma atriz pornô antes das eleições de 2016. O caso envolve o pagamento secreto de $130 mil feito pelo advogado particular de Trump, a atriz, que afirma que fez sexo com Trump anos antes da eleição. O ex-presidente nega. Caso os promotores apresentem acusações, o magnata de 76 anos se tornará o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser acusado de um crime, fato que prejudica a intenção manifestada por ele mesmo de concorrer à presidência das próximas eleições nos Estados Unidos em 2024. Agora, rapidamente, professor, aproveitando sua experiência nessas questões internacionais, não é o primeiro escândalo ou as primeiras investigações que envolvem o ex-presidente Donald Trump. Ele já é investigado por outras questões, acusado, por exemplo, de guardar documentos secretos de quando estava à frente da presidência da República dos Estados Unidos. Também é acusado, ou pelo menos investigado, de fraudes fiscais pela organização Trump. A cada novo escândalo que vem surgindo, isso o afasta cada vez mais de uma possível candidatura ostensiva, oficializada para a presidência, para tentar se eleger mais uma vez presidente dos Estados Unidos? Olívia, isso é provavelmente aquilo que muitos gostariam nos Estados Unidos, especialmente o Partido Democrata, mas também muita gente dentro do Partido Republicano que não é trumpista, né? O establishment, a liderança do Partido Republicano americano, a maioria deles não é simpática a Trump. Porém, todavia, entretanto, a base do Partido Republicano é trumpista. Boa parte da base é a favorável ao Trump. Lembrando que o Trump não apenas ganhou as eleições primárias antes de sua eleição em 2016, como derrotou de uma forma quase vergonhosa para os adversários, porque eles perderam contra o outsider de lavada. Então, a base, o eleitorado do Partido Republicano votou Trump no passado e ainda hoje, em boa parte, é fiel ainda a ele, porque o vê como o único líder capaz, líder político capaz de derrotar os democratas. Democratas que, por sinal, Olivia, estão amedrontados na possível volta de Trump. Por quê? Porque o presidente atual, Joe Biden, ele tem uma certa idade, tem mais de 80 anos, dificilmente vai ter a força física de se candidatar novamente. A vice-presidente Kamala Harris, que era, de fato, a herdeira que está prevista, né, nos planos do Partido Democrata para suceder a Joe Biden na próxima eleição, nesses anos de mandato se demonstrou um desastre do ponto de vista político e do ponto de vista de comunicação. Lembramos apenas a enorme gafe que ela fez quando foi visitar a América Central, países da América Central, dizendo apertamente e em coletivas: não venham para os Estados Unidos, vocês não serão bem-vindos. Então, imagina os votos dos latinos-americanos, que uma parte votam para o Partido Democrata tradicionalmente, onde vai parar nas próximas eleições, considerando que a vice-presidente fala algo assim. Então, temos, de um lado, os democratas que estão tentando de tudo para evitar que o Trump se candidate, de um outro, os republicanos, ou parte deles também, que gostariam de ter outro candidato, como, por exemplo, o atual governador da Flórida, Ron DeSantis, que derrotou duramente o Partido Democrata na Flórida durante as últimas eleições de midterm, e que já tem um perfil de líder, né? Nós sabemos se vai ser o líder nesta próxima eleição ou na futura, porque ele ainda é muito jovem, então tem tempo ainda para crescer, se consolidar politicamente, mas é uma figura de uma direita sólida, uma direita firme, uma direita que não tem medo de falar o seu nome, né? Tanto que no primeiro discurso que ele fez depois da eleição, ele foi muito duro contra a chamada woke culture, né? A cultura da lacração aqui no Brasil. Então, de fato, ele é uma alternativa válida a Trump, é menos imprevisível do que o Trump, né? Já teve um cargo de gestão importante, como governador de um estado importante, como a Flórida, mas só queria também complementar, para terminar, outro ponto também que a gente não deve esquecer. A Procuradoria de Nova York, que iniciou esta investigação, ela é tradicionalmente uma procuradoria
dominada pelo Partido Democrata. O próprio procurador que você citou, né, o Alvin Bragg, ele é inscrito, ele é membro do Partido Democrata americano, porque por lá os procuradores também são eleitos, são cargos eleitos, não é como aqui no Brasil, que são concursados. Então, imagina só, temos um procurador que é filiado ao Partido Democrata, que está morrendo de medo que tenha o Donald Trump na próxima eleição, que possa derrotar um candidato do partido que é fraco ou pouco apresentável, é óbvio que ele vai fazer de tudo para tentar inviabilizar esta candidatura. E só terminando, esse é apenas mais um caso de um suposto escândalo do Trump. Ainda precisamos ver quais são as provas, qual é a incriminação formal que vai ser feita, se de fato terá uma, ou se apenas vai ser uma mensagem, vamos dizer assim, para ganhar atenção feita por parte do ex-presidente, mas não é a primeira vez que isso acontece, e até agora Trump não foi condenado em nenhum caso. Nem no caso do escândalo fiscal, como você justamente lembrou, nem em outros escândalos que ocorreram, no caso de levar documentos para casa, da Mar-a-Lago, que a gente lembra logo depois do final da sua presidência, final conturbado, foi o FBI lá na Flórida, sequestrou muitas taxas. Poucos meses depois, descobrimos que o atual presidente americano também tem documentos sigilosos em casa, porque é absolutamente comum isso acontecer, porque os presidentes americanos não terminam de trabalhar 5 da tarde, não são funcionários públicos normais, são presidente da maior potência do mundo. Eles trabalham também em horários vamos assim, mais complicados, né, no meio da noite. Então, é natural que eles levem para casa documentos até sigilosos. Então, muitos desses casos que parecem, no primeiro impacto, escândalos que podem derrubar carreiras políticas, muitas vezes nada mais são que balões que no final acabam perdendo força sozinhos.